Bom dia, meu nome é Gustavo Tomé, eu sou o diretor técnico da Tomé Tecnologia e hoje nós vamos apresentar a nossa proposta de produção para um radioreceptor. O objetivo principal da nossa proposta é reduzir o problema com aquisições de gravações. O foco principal é utilizar um equipamento especialmente projetado para a finalidade de adquirir informações à distância pela internet. Esse é o SI 4735. Ele é a base do projeto. Através dele recebemos o sinal de rádio e convertemos para sinal de áudio. Ele foi desenvolvido inicialmente pela Silicon Labs. Ele é um receptor multibanda. Isso quer dizer, tem a capacidade de receber tanto em AM quanto FM. Ele foi projetado para ser implantado em equipamentos ultraportáteis. Ele possui um baixo consumo de energia e ele é bem pequeno em suas dimensões. Como ele é um produto que não é produzido aqui no Brasil e que não existe necessidades atuais no Brasil dele, todas as unidades terão que ser importadas. Esse é o diagrama de funcionamento da SI 4735. Existem três partes principais nele. A entrada de RF, que se encontra no canto superior esquerdo. É através dele que entra o sinal da antena. E o SI 4735 realiza a conversão diretamente para áudio digital e áudio analógico. A saída de áudio analógico é representada por Rout e Lout. Se encontra no canto direito ao centro. Ela é a saída de áudio analógico. Através dela adquirimos o áudio, que posteriormente será codificado para OGG. Esse arquivo de áudio, depois de codificado, ele será transmitido por FTP diretamente à mídia clip. A interface de controle, que se encontra no canto direito inferior, é a parte que gerencia o SI 4735. Ele faz toda a parte de gerenciamento e sintonia. Através dele, podemos fazer a sintonia pela internet. Esse é o Raspberry Pi. Ele é um computador monitorizado. Através dele, executamos os comandos que são enviados aos receptores. O Raspberry Pi também oferece um sistema operacional, baseado em Debian, Linux. Ele possui suporte FTP, tanto servidor como cliente. Ele possui uma interface própria de teleacesso, gratuita e open source. Ele possui uma interface gráfica própria. Ele consegue realizar o controle de sensores e também consegue realizar um sistema de autodiagnóstico, que possibilita que o equipamento consiga fazer diagnósticos automáticos do seu funcionamento. Esse é o diagrama conceitual do nosso receptor. A ideia principal é que cada placa de recepção terá a capacidade de gravar 4 rádios, independente da banda ou da estação. Isso permite a fácil manutenção do equipamento, porque estabelece o funcionamento através de placas, evitando que exista a necessidade de uma mão de obra técnica especializada. Possui a facilidade de adicionar ou remover rádios com mais facilidade, sem necessidade de fios ou softwares paralelos. Ele possibilita uma sintonia remota e também realiza sintonia automática. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a placa sofrer qualquer problema, ou se desligar automaticamente, ou sofrer uma queda de energia, após o restabelecimento da energia, a placa volta a funcionar normalmente e a sintonia de cada um dos CIs SI4735 será novamente transmitida e restabelecida conforme configurado anteriormente, certo? Toda essa parte de controle dos SI4735 será feita através de um microcontrolador Atmel. Esse microcontrolador ele fará a função de gerar a interface entre o Raspberry Pi e os microcontroladores SI4735. Cada placa possui uma fonte secundária. Essa fonte secundária ela tem a função de estabilizar a alimentação e reduzir ruídos oriundos de outros equipamentos.
Esse é o diagrama conceitual de como será realizado o envio das gravações. Como vocês podem observar, o sistema continua o mesmo. O que muda, na verdade, é quem será responsável pelo envio. Hoje, existem dois softwares responsáveis pelo envio dessas aquisições. O Censura, que faz a aquisição real do áudio, e o Robô, que faz o envio por FTP desses arquivos gerados pelo Censura. A ideia geral é que toda essa parte de envio seja agora a responsabilidade do hardware e não mais do software. Outro conceito importante abordado por esse projeto é a utilização de um rack para armazenamento de todos os equipamentos responsáveis pela aquisição de áudio dos rádios. Esse rack ele protege tanto o equipamento quanto as conexões de cabo, além de oferecer um conforto técnico aos componentes e evitar possíveis problemas com temperatura e umidade. Esse é o diagrama de disposição das placas dentro do rack. Essa é uma sugestão, não é um projeto ainda estabelecido, mas é uma sugestão de como essas placas ficariam dispostas dentro do rack. A ideia geral é que placas de mesma funcionalidade mantenham-se juntas, e placas que gerem mais calor ou mais interferência tenham um ponto estratégico dentro do equipamento, para facilitar tanto o processo de esfriamento quanto o processo de melhoramento. Essa é a visão geral do projeto em blocos. Ela mostra como as diferentes partes do projeto se integram. Por ela ser muito autoexplicativa, eu não quero entrar em maiores detalhes. Mas é importante frisar dois pontos. Primeiro, existem duas fontes, uma fonte principal e uma fonte secundária. Essa fonte principal ela tem a função de, além de fornecer energia para o rack, ele também servir como no-break. Isso quer dizer o quê? Através da própria fonte do rack, ele vai alimentar uma bateria de 12 volts, que em caso de falha de energia, ela automaticamente vem alimentar o sistema, evitando a necessidade de um sistema paralelo de no-break. E existe também a etapa de filtro e amplificação de RF. O que seria o filtro e amplificação de RF? As placas SI4735 elas não possuem etapa de recepção, filtro e amplificação de RF. Então, essa etapa ela tem que ser feita à parte, fora. É um sistema próprio desenvolvido, que não será mostrado aqui, mas que facilita muito o processo de instalação e configuração, uma vez que ela unifica todas as placas a uma mesma antena de FM e uma mesma antena de AM, todas já com sua etapa de amplificação e filtro igualadas. Uma das nossas principais preocupações é a continuidade da prestação de serviço. Então, a ideia geral foi construir um sistema que se mantivesse pelo menos a 95% do tempo online, levando em conta também o tempo de manutenção periódica. Para alcançar essa meta, nós projetamos um sistema de alimentação mais eficiente, que dispensa o uso de no-breaks e consegue fazer correções de diagnósticos de toda a área de alimentação de energia. Uma vez que é a parte mais delicada do sistema, né? Essa fonte ela também foi projetada para possibilitar o uso de energia solar em casos extremos. Como vocês puderam notar, o sistema proposto ele não tem nada assim de muito diferente, né? Ele tem a mesma eficiência do projeto atual, ele faz a mesma função que hoje já realizam os rádios enviados pela MediaClip. Mas a diferença está no modo de operação. Vamos ver algumas diferenças na parte do hardware. Ele elimina a mão de obra no processo de sintonia. Isso quer dizer o quê? O processo de sintonia ele é programado apenas uma vez, certo? Em caso de queda de energia, ou mudança no sistema, ou qualquer coisa que ocorra, a rádio continua sintonizada no mesmo lugar. Não é necessário fazer um processo de sintonia a cada reinicialização do equipamento ou queda de energia, certo?
Ele possui um menor custo de aquisição, uma vez que não é necessário adquirir um equipamento de rádio automotivo, né? E nem fazer sua modificação. Então, assim, se você for comparar esse processo de aquisição a longo prazo, consegue se reparar um custo muito menor, tanto na aquisição quanto na manutenção. O hardware possui maior estabilidade, uma vez que possui o menor número de conexões, né? Exige um menor número de cuidados, um equipamento que não exige limpeza e nem manutenção e que dá muito menos problema de queima e desconfiguração, né? Ele conta com um sistema de amplificador de RF, certo? Ele possui uma antena fabricada sob medida para aplicação, então as antenas utilizadas no sistema elas serão projetadas para o sistema, entendeu? Não será necessário utilizar antenas de terceiros. E também possui a capacidade de realizar a troca e adição de novas rádios com muito mais facilidade. Às vezes o operador local não precisa ter nenhum conhecimento técnico para fazer a troca desses equipamentos, entendeu? Uma vez que todo equipamento pode ser configurado pela internet. As diferenças no software, elas são muito mais claras, né? Uma vez que muito pouco do software vai ser utilizado, né? A ideia geral é se utilizar todo o sistema baseado em hardware para fazer toda a parte de envio e recepção. Mas inicialmente, como forma de teste, nós utilizaremos o software como base de envio. Bom, o envio do arquivo será baseado todo em Linux, né? A sintonia será também feita através do software remotamente e posteriormente enviada ao microcontrolador, que por sua vez tomará toda a aplicação de sintonia junto ao SI 4735, né? Toda a parte de cópia de arquivos em via de FTP também será feito inicialmente por software e posteriormente por hardware, né? O sistema é todo baseado em Linux, certo? E a instalação do sistema operacional é toda realizada em SD card, o que evita problemas com o HD, né? O HD pode danificar, dar bad block, já o SD card não, o funcionamento dele é contínuo, né? Também existe a possibilidade de realização de diagnósticos e avisos de falha em tempo real. O que seria isso? Caso o equipamento sofra uma falha de energia ou uma falha em algumas das placas ou da fonte ou da bateria, o diagnóstico é feito em tempo real e enviado em tempo real pela internet, certo? Existe também um sistema de agendamento unificado. O que seria isso? A ideia geral é que os agendamentos de gravações possam ser alterados e configurados com muito mais agilidade através de um único software central. A título de informação, eu apresento para vocês um exemplo de um desktop do Raspberry Pi. Assim que é feito o teleacesso ou o acesso direto pelo equipamento, esse desktop ele é apresentado ao usuário e, como vocês podem ver, ele tem muita similaridade ao desktop do Windows, o que facilita muito a operação do usuário.